obrigado, João Fernando Ramos, pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar a todos e todas e agradecer o convite da Sra. Bastonária para aqui me deslocar e poder participar neste debate com tão ilustre companhia e tão ilustre painel. Não trouxe aqui nenhum texto escrito, não estou com isso a criticar os colegas que o fizeram antes, vou ser mais breve, mas começo por uma recordação da minha adolescência. Nos anos 80, quando tirei o curso de Direito, eu lembro que na altura a justiça era das melhores coisas que nós tínhamos em Portugal. Como estamos tão distantes desse momento ou desse período, não só em termos cronológicos, mas também em termos substanciais. Hoje, se nós perguntarmos nas pessoas, à sociedade, aos grupos, toda a gente aponta o dedo realmente ao mau funcionamento da justiça. De facto, as coisas mudaram tanto e às vezes interrogo-me como é que isso foi possível. O que é que aconteceu? E também me interrogo como advogado e como professor universitário, como é que isso aconteceu e como é que a sociedade portuguesa e o Estado permitiu que se chegasse realmente a uma situação que eu acho que é muito grave. Mas importa, evidentemente, estar aqui para fazermos um pacto, não com o diabo, espero, mas com o futuro entre os diferentes intervenientes. Mas eu penso que há aqui três problemas fundamentais, ou três equívocos, que têm contribuído para a situação a que nós chegamos. Bem, um deles já foi aqui aflorado no painel anterior, é o equívoco de que estamos bem informados. Nós não estamos bem informados. Aliás, a Sra. Ministra da Justiça referiu-se a esse aspecto na sua intervenção inicial, de que gostei bastante, e de facto há aqui um problema de base, que é um problema de informação fidedigna, estatística, em relação àquilo que sucede na área da justiça portuguesa. E depois isto entronca com aquilo que disse o Dr. Alberto Costa, que é, de facto, as médias europeias que se aplicam a Portugal. Por exemplo, em matéria de número de juízes, nós sabemos que o número de juízes que nós temos em Portugal está em linha com aquilo que se passa na União Europeia. Também está em linha com aquilo que se passa na União Europeia, por exemplo, a despesa pública que é atribuída, mais coisa menos coisa, ao próprio funcionamento da justiça. Mas a verdade é que nós olhamos à realidade, embora cada um depois tenha um olhar microscópico e não um olhar macroscópico, porque isso, de facto, cada um não pode ter um olhar macroscópico, mas apenas microscópico, e verificamos que as coisas realmente não são assim. Sentimos falta de juízes, sentimos falta de procuradores, sentimos que os processos não avançam, que demoram anos e anos, e, de facto, seria importante trabalhar a sério numa informação fidedigna. Isto faz-me lembrar um paralelo interessante, que é o que acontece na área da segurança, da administração interna. Sabem que todos os anos o Governo é obrigado a preparar o chamado RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, que é um relatório importante, que tem vindo a melhorar. Aliás, o Dr. Alberto Costa já foi Ministro da Administração Interna, certamente se lembrará disso, e, de facto, é um relatório importante porque é construído com informação que advém de diferentes operadores na área da segurança interna, sobretudo as polícias. Tem vindo a melhorar, os primeiros eram realmente uma desgraça, mas, de facto, para nós sabermos exatamente o que é que se passa, porque não temos essa informação, e depois, às vezes, há números que aparecem que nos fazem espantar, às vezes não são números fidedignos, não são números verdadeiros, e eu penso que isso é uma questão, essa informação fidedigna é um aspecto muito necessário. Também, já agora, a respeito disto, fiz um comentário em relação ao painel anterior, tive pena de não ter podido fazer uma pergunta, mas uma coisa de que se tem falado pouco em relação àquilo que disse o Dr. Alberto Costa sobre a justiça económica. Não sei se sabiam que uma das medidas da Troika, que foi aplicada pelos juízes fiscais portugueses, sem pestanejar, lamentavelmente, sabem qual era? Era de que os processos tributários no valor superior a 1 milhão de euros tinham prioridade sobre os outros processos. Portanto, como se um pobre cidadão que lhe tivessem cobrado um imposto de IRS a mais, fosse 10 ou 15 mil euros, não tinha prioridade face a uma empresa que devesse ao Estado mais de 1 milhão de euros. Houve alguma pronúncia por parte dos Conselhos Superiores dos Juízes respectivos dizendo que essa medida seria inaceitável, que violaria, evidentemente, um princípio básico de acesso à justiça igual e que ninguém fosse discriminado em função de razões económicas? Eu não ouvi nada. O que eu ouvi e vi foram colegas meus, com o devido respeito, colegas juízes, juristas juízes, a aplicarem escrupulosamente, caninamente, essa norma. E, de facto, isto é lamentável que a justiça portuguesa nem sequer tenha tido a dignidade de se indignar perante uma medida destas,
no sentido de dar prioridade, dar celeridade processual a processos tributários superiores a 1 milhão de euros. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, outro equívoco que nos invade, é o equívoco, eu diria, da polivalência. Ouvimos falar muito da polivalência no trabalho. Um trabalhador agora pode fazer um pouco de tudo, pode ser vendedor, pode ser escritor, pode ser atendedor, pode ser recepcionista. Portanto, a ideia da polivalência que também chegou ao campo da justiça. E, portanto, nós aqui temos também um pouco a ideia difusa de que certo tipo de competência, certo tipo de atos, qualquer profissional jurídico pode fazer. Pode fazer o notário, pode fazer o conservador, pode fazer o advogado, pode fazer o procurador, pode fazer um árbitro na arbitragem. Portanto, há aqui uma ideia de uma maior fluidez das competências de um jurista, que um jurista é um bom jurista em qualquer campo e, portanto, não há aqui zonas reservadas às diferentes profissões jurídicas. Isto tem tido depois uma aplicação em vários episódios. Claro que a questão fundamental é a questão da judicialização da justiça, portanto, a entrega da justiça ou a serviços administrativos ou a serviços ou a tribunais não estaduais, portanto, o problema da arbitragem. Mas eu acho que as coisas não são bem assim, porque há, de facto, um núcleo duro próprio de cada profissão jurídica e que está a ser posto em causa por um conjunto de medidas ditas de simplificação e de celeridade, mas que põem em causa depois o mérito, a substância, o valor desses mesmos comportamentos. Doutor, claro que isto... ditas de simplificação e celeridade, porque não funcionam, nem simplificam, nem tornam a justiça mais rápida? Sim, não, porque muitas vezes o que é rápido acaba por ser mau, ou o que é rápido acaba por ser mais caro. Embora o caso, por exemplo, da arbitragem, nós muitas vezes... Qual é o problema da arbitragem? Eu não sou contra a arbitragem, aliás, próprio sou árbitro em várias circunstâncias, sobretudo até administrativa e fiscal. O que é que sucede muitas vezes? É que de facto, a arbitragem tem sido muito estimulada, sobretudo por parte dos operadores económicos, para dar mais garantia de investimento e segurança jurídica do ponto de vista dos litígios económicos, mas até acontece uma coisa curiosa, que é o que eu vejo. Por exemplo, sou árbitro no CAD, que é o Centro de Arbitragem Administrativa e Fiscal, e é mais barata a arbitragem fiscal do que feita fora do Estado do que no próprio Estado. Muitas vezes é mais barata a arbitragem administrativa do que é o recurso aos tribunais estaduais para se fazer justiça. Portanto, aquilo que começou por ser, numa fase inicial, algo de pecaminoso, que é recorrer à arbitragem, acaba por ter às vezes um efeito contrário de a própria multiplicação desse processo de arbitragem poder ter, em alguns casos, resultar em benefício do cidadão. Embora a arbitragem tenha em si um outro problema mais complicado, que eu, como advogado, o sinto. É que um advogado não foi formado para ser árbitro, foi formado para ser advogado. E uma coisa é ser árbitro no sentido de ser juiz, e, portanto, ter uma mentalidade de juiz, ter uma competência, ter um skill próprio como juiz. Outra coisa é ser advogado, que lida normalmente com a parcialidade do seu interesse do seu cliente, portanto, ele é um defensor entusiasmado dos interesses do seu cliente e não tem, às vezes, o treino psicológico e, às vezes, o treino técnico de ser imparcial, mas tem o treino de ser, de facto, um advogado de parte. E, portanto, muitas vezes vejo com dificuldade que um advogado possa ser, ao mesmo tempo, de manhã é juiz e à tarde é advogado, e vice-versa. Mas, contra mim falo, porque eu próprio sou advogado e às vezes sou juiz, mas reconheço que a questão, às vezes, não é fácil de fazer esta conjugação. Agora, um terceiro ponto, para terminar. Qual é aqui a terceiro equívoco ou a terceira ilusão? Aliás, o Sr. Bastonário Carlos Caldas falou disso, e com pena que eu também me recordo. É a ideia de que a nossa justiça está adquirida, mas é que a nossa justiça não está adquirida, pelo contrário, está em acentuada regressão. Eu até sou, de facto, otimista por natureza, mas pensando bem nestes assuntos estou a ficar muito pessimista. E sou pessimista a dois títulos. Porque, por um lado, quando nós lemos o artigo 20 da Constituição sobre o acesso à justiça, achamos que é um artigo que se encaixa naquilo que nós chamamos de direitos, básicos e garantias e, portanto, que o Estado apenas deve permitir o acesso e está o assunto resolvido. Não é verdade. O Estado deve também, isso está nesse artigo, dar meios económicos ou não denegar o acesso à justiça àqueles que têm condições económicas mais baixas ou não tenham condições económicas suficientes. E, portanto, nós temos vindo a verificar uma série de situações que o poder político tem gerado que têm dificultado o acesso à justiça com todas as vicissitudes
que nós sabemos, não é só o corte do subsídio de 2 milhões de euros aos advogados que foi feito na legislatura anterior, no tal momento da disrupção também neste caso do apoio ao direito, mas vários episódios que têm a ver com isso. Mas o problema agora já não é só o problema da justiça começar a faltar na sua perspectiva de direito social ou de direito a que o Estado garante essa justiça, o direito de acesso sem barreiras económicas a essa justiça. O problema já é mais profundo, porque agora é o problema da justiça não ser igual, precisamente nestas perspectivas da justiça económica e da justiça não económica. É também outra perspectiva ainda mais grave, que essa é que está agora em cima da mesa, de a justiça, ou acesso à justiça, ou a necessidade de procurar essa justiça, colocar em causa valores essenciais, como é o caso da intimidade, a proteção da vida familiar, a nossa liberdade, quando muitas vezes os organismos que pretendem fazer a fiscalização, sobretudo os tributários, têm acesso às contas bancárias, têm acesso a dados pessoais, a nossa fatura do restaurante, por exemplo, ou a bomba de gasolina e o lugar onde nós abastecemos o carro. Coisas deste género que realmente semeiam por completo a devassa na nossa vida privada e onde a solução é na prática impossível, porque essas regras que vêm para Portugal, aliás, agora há poucos dias, como sabem, foi aprovado um decreto-lei transpondo para Portugal vários acordos internacionais, desde logo o acordo com os Estados Unidos, o chamado FACTA, e ainda por cima é uma matéria muito difícil porque nós não conseguimos nos libertar desse tipo de restrições que põem em causa certos valores e liberdades fundamentais, porque ainda por cima são normas que são impostas de fora, se neste caso o acordo com os Estados Unidos ou a nível da própria União Europeia. Portanto, há aqui um processo de limitação severa das nossas liberdades, que já não é só o problema de haver a crise do Estado Social e com isso também a crise da justiça como serviço social. Isso já é um problema menor em relação à própria crise da justiça, como no fundo uma função mínima de um Estado mínimo, que foi assim que começou o Estado de Direito, como Estado liberal. Portanto, até isso, essa função mínima da justiça está a ser posta em causa quando a própria justiça se prevalece da violação de outros direitos e liberdades que eu achava que estavam adquiridos, mas que, pelos vistos, estão severamente em perigo. Portanto, era um pouco esta perspectiva que eu queria deixar, mas estou convencido que depois deste debate vou ficar mais otimista ou menos pessimista em relação ao futuro e à possibilidade de fazer um pacto com a justiça. Talvez um último ponto ainda, mas penso que esse ponto está ultrapassado. Aliás, foi realmente a visão do Sr. Presidente da República, essa perspicácia. De facto, eu acho que a justiça só se reforma com autorregulação. Tem que ser os agentes da justiça a autorregularem-se. Porque se nós nos deixamos, se entregamos o negócio, digamos assim, às conflitualidades político-partidárias, nós não vamos a lado nenhum. E eu penso que neste momento há maturidade política para que os grupos parlamentares e para que os partidos políticos, no fundo, percebam essa questão e, portanto, permitam aqui também um campo de autorregulação, cada um na sua profissão, mas as profissões em conjunto também se poderem entender. Penso que isso também é uma perspectiva muito importante e, portanto, não temos aqui uma legislação autoritária ou unilateral ou autocrática, como se referiu a Sra. Bastonária na intervenção, que é sempre veemente, mas não temos uma legislação unilateral ou unilateralista que, pura e simplesmente, se marimbe nos interesses e nas pretensões justas das várias profissões jurídicas. Muito obrigado. Muito obrigado.